Olá, boa noite! Está começando a segunda temporada, primeira edição do Jornal BKM, trazendo notícias de forma clara e objetiva, atualizando você sobre política, economias, agronegócios, entretenimento, criminologia, radar do tempo e esporte. Tudo isso você encontra aqui, todos os sábados às 21 horas. Está no ar o Jornal BKM, segunda temporada, primeira edição. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Sou Manuela Fidalgo, estamos iniciando mais uma edição do Mundo dos Entretenimentos. Como escolher o melhor parque para sua família? Quando se trata de diversão em família ao ar livre, os parques são uma ótima opção. Mas com tantas opções disponíveis, como saber qual é o melhor para você e a sua família? Quais fatores você deve levar em consideração? Será que é preciso pagar a entrada? Ou existem opções gratuitas? Como encontrar um parque com atividades para todas as idades? Neste artigo vamos explorar essas perguntas e muito mais para ajudá-lo a escolher o melhor parque para a sua família. Vamos lá! Importante saber. Considere a faixa etária dos membros da família, verifique as atrações disponíveis no parque, confira as opções de alimentação e bebidas, avalie a localização e facilidade de acesso, verifique se o parque oferece serviços de segurança e primeiros socorros. Leia avaliações de outros visitantes, considere o custo-benefício do parque, verifique se o parque oferece descontos ou promoções. Avalie se o parque possui áreas para descanso e sombra. Verifique se o parque tem políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Como escolher o melhor parque para sua família? Quando se trata de escolher um parque para visitar com a família, é importante considerar alguns fatores para garantir que todos tenham uma experiência agradável e segura. Abaixo estão algumas dicas para ajudar a escolher o melhor parque para sua família. 1. Descubra o que a sua família procura em um parque. Antes de escolher um parque, é importante ter em mente o que sua família está procurando. Algumas famílias podem estar interessadas em atividades ao ar livre, enquanto outras podem querer um parque com muitas opções de entretenimento. Alguns podem procurar um parque com áreas para piquenique e churrasco, enquanto outros podem querer um parque com trilhas para caminhada ou ciclismo. Saber o que você e sua família querem em um parque pode ajudar a reduzir suas opções. 2. Avalie a infraestrutura disponível no parque. Ao escolher um parque, é importante avaliar a infraestrutura disponível. Verifique se há banheiros, bebedouros, estacionamentos e áreas de sombra disponíveis. Alguns parques também podem ter playgrounds e quadras esportivas e áreas para piquenique. Certifique-se de que o parque escolhido tenha tudo o que você precisa para tornar sua visita confortável. 3. Verifique se há atividades para todas as idades. É importante escolher um parque que ofereça atividades para todas as idades. Isso significa que deve haver opções para crianças, adolescentes e adultos. Parques com playgrounds, áreas de jogos e atividades esportivas são ótimos para crianças e adolescentes, enquanto parques com trilhas para caminhada, áreas para piquenique e churrasco são ideais para adultos. 4. Pesquise sobre a segurança do local. Antes de visitar um parque, é importante pesquisar sobre a segurança do local. Verifique se há relatos de crimes ou incidentes no parque e se há medidas de segurança em vigor. Certifique-se de que o parque tenha iluminação adequada e que haja patrulha de segurança disponíveis. 5. Analise o custo-benefício do parque escolhido.
Ao escolher um parque, é importante analisar o custo-benefício. Alguns parques podem cobrar taxas de entrada ou estacionamento, enquanto outros podem ser gratuitos. Certifique-se de que o custo do parque escolhido esteja dentro do seu orçamento e que ofereça atividades e infraestrutura suficientes para justificar o custo. 6. Verifique se é permitido levar alimentos e bebidas. Alguns parques podem permitir que você leve alimentos e bebidas, enquanto outros podem ter restrições. Verifique as regras do parque antes de visitá-lo, para evitar surpresas desagradáveis. E se for permitido levar alimentos e bebidas, certifique-se de que há áreas designadas para piqueniques ou churrasco. 7. Planeje o seu dia no parque com antecedência. Por fim, é importante planejar o seu dia no parque com antecedência. Certifique-se de que você tenha tempo suficiente para desfrutar de todas as atividades que o parque oferece e que tenha tudo o que precisa para tornar sua visita confortável. Leve protetor solar, repelente de insetos, águas e lanches e certifique-se de que todos estejam vestidos adequadamente para as atividades que planejam fazer. Ao seguir essas dicas, você pode escolher o melhor parque para sua família e garantir uma experiência agradável e segura para todos. Mito: só os parques mais famosos são bons para visitar. Verdade: nem sempre os parques mais famosos são os melhores para visitar. É importante pesquisar e analisar as opções disponíveis, levando em conta as preferências da sua família. Mito: parques muito grandes são cansativos para visitar com as crianças. Verdade: parques grandes podem ser divertidos e educativos para crianças, desde que você planeje a visita com antecedência e saiba quais atrações são mais adequadas para a idade dos seus filhos. Mito: parques de diversões são muito caros. Verdade: embora alguns parques de diversões possam ser caros, muitos oferecem promoções e descontos em determinados dias ou períodos do ano. Além disso, muitos parques têm áreas gratuitas ou atrações com preços mais acessíveis. Mitos: só vale a pena visitar parques temáticos se você mora perto. Verdade: mesmo que você more longe de um parque temático, pode valer a pena visitá-lo em uma viagem planejada com antecedência. Além disso, muitos parques oferecem pacotes de hospedagem que incluem ingressos e outras vantagens. Curiosidades: verifique a faixa etária das atrações do parque. Confira as restrições de altura e peso para as atrações. Veja se o parque oferece opções de alimento saudável diversificada. Verifique se o parque possui áreas de descanso e sombra. Confira se o parque oferece atividades para todas as idades, como playgrounds e áreas infantis. Veja se o parque oferece serviços como fraldários e carrinhos de bebê. Confira se o parque possui estacionamento e transporte público próximo. Verifique as avaliações e comentários de outros visitantes do parque. Confira se o parque oferece descontos ou promoções em ingressos ou pacotes familiares. Mercado agroeconômico. Colheita de soja no Rio Grande do Sul chega a 85%, mas pode não avançar mais. Entenda o porquê. O informativo da Emater Rio Grande do Sul ressalta que as lavouras que ainda não foram colhidas devem ser abandonadas em razão da inviabilidade econômica. De acordo com o informativo conjuntural da Emater Rio Grande do Sul, divulgado nesta quinta-feira, dia 16 de maio, a retirada do grão no estado já atinge 85%, avançando 7 pontos percentuais nos últimos 7 dias. Contudo, em igual momento do ano passado, a ceifa atingia 91%, enquanto a média para o período nas últimas 5 safras é de 85%. Condições climáticas. Na segunda semana de maio, as condições climáticas permaneceram desfavoráveis para as atividades de campo, especialmente a colheita, informa a Emater Rio Grande do Sul. O fato agrava a situação, pois a perda aumenta diariamente com o adiamento da operação, provocando a abertura de vagens, a germinação de grãos e o seu comprometimento pela proliferação de fungos. Ainda assim,
as chuvas foram menos recorrentes nos últimos 7 dias, o que permitiu pequenas janelas temporais para a realização da colheita da soja em grandes partes do estado, apesar dos altos teores de umidade no solo e nas plantas. No entanto, houve redução drástica na qualidade dos grãos em comparação ao produto obtido antes do excesso da chuva. Além disso, o avanço da colheita provavelmente será pouco significativo nos próximos dias, já que muitas lavouras dos 15% restantes devem ser abandonadas em razão da inviabilidade econômica, ou seja, a colheita dessas áreas não cobre os custos de operação, o frete e os descontos aplicados no recolhimento pelas cerealistas. Área com prejuízo maior. O excesso de chuvas desde o fim de abril afetou a parcela de 24% que restavam ser recolhidos no estado. Essas lavouras apresentam perdas que variam de 20% a 100%. Os prejuízos serão maiores nas regiões centrais, sul e oeste do Rio Grande do Sul, onde grandes extensões ainda não haviam sido recolhidas. Diante dessas perdas significativas, os produtores estão acionando o seguro agrícola. Segundo o informativo, aqueles produtores que não possuem cobertura para suas lavouras buscarão renegociar as dívidas com os cerealistas e com outros financiadores da safra, transferindo para o período futuro a quitação dos débitos. A estimativa de produtividade de soja projetada inicialmente era de 3.329 quilos, aproximadamente 55,4 sacas, mas deverá variar negativamente dependendo dos resultados de lavouras a colher ou perdidas. Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. A partir de agora estarei apresentando as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora pela cidade de Campinas, no qual terá um domingo bastante pacato, mínima de 20, máxima de 30, sol e aumento de nuvens pela parte da manhã e pancadas de chuvas no qual poderão se ocorrer pela parte da tarde, iniciando agora a segunda-feira do trabalhador campineiro, no qual terá mínima de 18 e máxima de 30, sol com algumas nuvens e zero risco de chuva pela cidade. Terça-feira, mínima de 19, máxima de 31, sol com algumas nuvens pela manhã, todavia zero risco de chuva pela parte da tarde e também da noite. Indo agora para a quarta-feira, no qual promete ser um dos dias mais quentes da semana. Tempo bastante aberto, sol com aumento de nuvens pela parte da manhã, mínima de 19, máxima de 32 e à noite o tempo ficará bastante aberto. Indo agora para a quinta-feira de Campinas, no qual terá mínima de 16 e máxima de 31, sol e aumento de nuvens pela parte da manhã e pancadas de chuva no qual poderão se ocorrer pela parte da tarde e da noite também. Indo para a sexta-feira, mínima de 17, máxima de 30, sol com muitas nuvens pela parte da manhã, período da tarde fica mais nublado e à noite fica com pouquíssimas nuvens. E para finalizar, o sábado, mínima de 16 e máxima de 19, sol com algumas nuvens, zero risco de chuva pela cidade. Indo agora diretamente para a cidade de São Paulo, a terra da garoa, terá um domingo bastante tranquilo também, mínima de 18 e máxima de 25, sol com muitas nuvens pela parte da manhã e pouquíssimas nuvens pela parte da noite, todavia zero risco de chuva pela cidade. Indo agora para a segunda-feira, no qual promete ser o dia mais frio da semana paulistana.
mínima de 17 e máxima de 24. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nebulosidade pela parte da tarde. Todavia, zero risco de chuva pela cidade. Indo para terça-feira, mínima de 16 e máxima de 27. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e à noite com poucas nuvens. Quarta-feira, mínima de 18 e máxima de 28. Mínima de 16 e máxima de 28. Sol com algumas nuvens e zero risco de chuva pela cidade. Indo agora para a quinta-feira paulistana, no qual terá mínima de 18 e máxima de 30. Sol com algumas nuvens pela parte da manhã e zero risco de chuva pela parte da tarde e da noite. Indo agora para a sexta-feira, mínima de 14 e máxima de 23. Sol com muitas nuvens durante o dia, período da tarde o céu fica nublado e à noite poderão se ocorrer algumas pancadas de chuva. Indo agora para o sábado, que será sem dúvidas nenhuma o dia mais frio da semana paulistana. Mínima de 12 e máxima de 18. Sol com algumas nuvens pela manhã e zero risco de chuva pela parte da tarde e da noite. Indo agora diretamente para a cidade do Rio de Janeiro, a chamada Cidade Maravilhosa, no qual terá um domingo também bastante pacato, mínima de 21 e máxima de 31. Sol o dia inteiro, muitas nuvens e pancada de chuva pela parte da manhã e da noite também. Segunda-feira, a segunda-feira do trabalhador carioca, mínima de 20 e máxima de 30, sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e à noite também. Terça-feira, mínima de 19 e máxima de 31, sol com chuva pela parte da manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite terá pouquíssima nebulosidade. Indo agora para a quarta-feira, mínima de 18 e máxima de 33, sol com algumas nuvens e zero risco de chuva. Indo agora para a quinta-feira, mínima de 19 e máxima de 35, dia bastante bipolar na Cidade Maravilhosa. Sol todo o dia inteiro, sem nuvens no céu. Noite o tempo fica bastante aberto e sem nuvens também e zero risco de chuva. Mínima de 21 e máxima de 28 para sexta-feira no Rio de Janeiro. Sol com muitas nuvens à tarde, à noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, todavia zero risco de chuva. Indo agora para o sábado, no qual terá mínima de 20 e máxima de 23, sol com algumas nuvens e zero risco de chuva. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho, resumindo agora, dando um check-up geral em São Paulo, Rio e Campinas. Serão tempos bastante bipolares, todavia, no qual a semana no qual marca o início do inverno aqui no Sudeste, né? E que as temperaturas vão se abaixando aos poucos e as chuvas também vão aumentando, especificadamente na cidade de São Paulo, que é onde as pancadas de chuva e os ventos frios estão tomando conta da cidade aos poucos. Tanto que o sábado será o dia mais frio na terra da garoa e é o dia que promete a partir daí esfriar mais a cidade. Campinas leva a melhor contra Blumenau e engata a quinta vitória consecutiva pela LBF. Em casa, o time paulista é liderado por Casa Nova e vence por 75-69. O Campina conquistou a quinta vitória consecutiva na LBF, Liga de Basquete Feminino, ao superar Blumenau por 75-69 na tarde deste domingo. Em Campinas, as donas da casa chegaram a abrir 13 pontos de vantagem durante o jogo, enquanto o time catarinense reagiu nos períodos finais e encurtou a diferença. Casa Nova, com 25 pontos, foi eleita
A MVP da partida, Mayra Orford, com 21 pontos, e Melly Kreter, com 19. Também se destacaram pela eficiência durante o jogo. O resultado levou Campinas aos 26 pontos, cada vez mais consolidade na parte de cima da tabela. Agora são 10 triunfos em 16 jogos. Blumenau, por sua vez, segue na briga pelos playoffs e aparece no 6º lugar, com 24 pontos. Os times agora descansam durante a semana e entram em quadra no dia 21, uma terça-feira. Campinas visita o Santo André, no ginásio Laís Helena, enquanto Blumenau enfrenta o Sampaio Basquete no Castelinho, em São Luís, no Maranhão. Supervisor da seleção masculina de vôlei, Marcos Miranda, é anunciado como técnico do Praia Clube. Treinador com títulos e passagens por seleções e times nacionais de vôlei e vôlei de praia, assume o comando do atual vice-campeão da Superliga para a temporada 2024-2025. O Praia Clube já tem treinador para a temporada 2024-2025, após a saída de Paulo Coco para a Liga Norte-Americana. O time de Uberlândia anunciou Marcos Miranda como treinador. O profissional é o atual supervisor da seleção brasileira masculina de vôlei, comandada por Bernardinho, de acordo com a apuração da repórter Valéria Almeida, da TV Integração. Marcos Miranda só irá assumir a equipe mineira após as Olimpíadas de Paris. A comissão técnica praiana será toda mantida. Auxiliar técnico de José Roberto Guimarães na conquista do ouro olímpico do time masculino nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. O profissional tem extensa experiência em clubes e seleções nacionais e internacionais. Ele passou por Minas, Canoas, Sesc Rio de Janeiro e Suzano no voleibol masculino. Entre as mulheres, trabalhou no Sesc Bauru na temporada passada, quando foi eliminado pelo próprio Praia Clube nas quartas de final. O novo técnico também tem seleções nacionais e internacionais no currículo. Além do ouro em Barcelona 92, integrou a seleção brasileira feminina que disputou as Olimpíadas de Seul em 1988 e a masculina em Atlanta 96. Ele também já comandou Egito, Rússia e Austrália. Marcos Miranda também tem experiência no vôlei de praia. Ele foi treinador das seleções masculinas e feminina e conquistou títulos como mundiais de 2003, 2004 e 2013 e 2014, além da participação da quarta Olimpíadas dele, Atenas 2004. Ele também comandou times nacionais masculinos da Alemanha, Suíça e Suécia, e femininos dos Estados Unidos, Alemanha e Suíça. O Praia Clube terá várias competições pela frente. Na temporada 2024 e 2025, a equipe vai disputar a Superliga Feminina, o Sul-Americano, a Mundial e a Supercopa e o Campeonato Mineiro de Vôlei. Existe também a tendência da equipe disputar a Copa Brasil, que reúne os 8 primeiros colocados do turno da Superliga.
criminologia. Dentista é preso por exercício ilegal da profissão e outros crimes. O profissional é investigado ainda por crime de lesão corporal, perigo à vida ou saúde de outrem e estelionato. Um dentista que atuava em clínica odontológica na Asa Norte foi preso em flagrante nesta sexta-feira, dia 17 de maio, por exercício ilegal da profissão e outros crimes. Em uma operação que recebeu o nome de Canales, a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu ainda mandados de busca e apreensão na clínica e na residência do profissional. Além do crime de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, enquadrado no artigo 282 do Código Penal, o dentista é investigado ainda por lesão corporal simples, lesão corporal qualificada pela liabilidade permanente de membro, sentido ou função, perigo para a vida ou saúde de outrem e estelionato. As investigações apontam que, entre dezembro de 2022 e abril de 2023, o dentista atuava em uma clínica odontológica na Asa Norte e adulterava as imagens de exames radiográficos de dentes de diversos pacientes. Ele simulava ou deixava de realizar o tratamento de canal, colocando em risco a vida e a saúde dos pacientes. Devido à imperícia do profissional, a clínica odontológica teve um prejuízo financeiro de mais de R$300 mil, conta o delegado-chefe do 2º Distrito Federal, Érito Cunha. Com isso, a clínica precisou refazer o tratamento de canal de todos os pacientes afetados pelas fraudes até o momento. Mais de 100 vítimas já foram identificadas e muitas delas já prestaram depoimento formal à polícia, informou o delegado. A adulteração das imagens radiográficas foi comprovada por laudo pericial odontológico do Instituto de Criminologia de Polícia Civil do Distrito Federal. Diante das provas, o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal cassou a licença do dentista para exercer a profissão de forma definitiva. Esta é a primeira vez na história que uma cassação definitiva é aplicada, destaca o delegado. Leiliane Santos conquista bronze pan-americano de para Taekwondo, no Rio de Janeiro, na 6ª colocação no ranking mundial da categoria K44 até 65 quilos. Para a atlética, ficou com o 3º lugar no critério de desempate. A mapaense Leiliane Santos conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano de para Taekwondo, disputado no Rio de Janeiro entre os dias 1 e 3 de maio. Integrante da equipe suplente da seleção brasileira para atlética, acabou perdendo para a francesa Didier Diallo na semifinal da competição, 3º lugar, atualmente na 6ª colocação no ranking mundial da categoria K44 até 65 kg. Leiliane ficou com o 3º lugar na disputa pelos critérios de desempate. Ela também participou no Rio Open neste domingo 5 e conquistou a medalha de prata. Leiliane Santos é uma das principais para-atletas do país e no ano passado trouxe uma medalha para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos no Chile. Ela venceu a colombiana Adjely Martinez na disputa da repescagem.